Continuando esse módulo, nós estamos descendo e mudando de articulação agora. O Luiz falou um pouco sobre as fraturas periprotéticas ao redor de uma prótese de joelho, associada à prótese de quadril. Eu vou falar especificamente sobre as fraturas periprotéticas ao redor do joelho. E isso tem uma diferença biomecânica que é importante na hora de tratar esse tipo de fratura. Essa é a minha declaração de conflito de interesse, e o meu objetivo hoje com vocês vai ser de avaliar a viabilidade de uma artroplastia após a fratura. Então, se você tem uma fratura, essa prótese de joelho está viável ou não? Você precisa revisar esse componente ou não? Assim como os nossos colegas já demonstraram nas fraturas nas próteses de quadril. Mediante a fratura, quais são as reais opções de tratamento que nós temos? Existem algumas opções de tratamento, não muitas. E como resolver essa situação? E isso é um problema hoje, com o crescimento do número de artroplastias no mundo, e esse é um trabalho publicado em 2001, que fazia uma projeção até 2030 do aumento do número de artroplastias no mundo. E aí nós vemos que, nesse trabalho, ele mostra, não está legal, que até 2030 você teria 601% de aumento nas revisões das artroplastias, tanto de quadril quanto de joelho. E, nesse número, você inclui as fraturas, já que você vai ter um aumento das revisões pelo aumento do número de fraturas. Em 2018, foi publicado um trabalho que demonstra por que vem acontecendo um maior número de fraturas e de revisões nas artroplastias, né? Um aumento do número das próteses em si aumenta o número das revisões, assim como esse número é de cerca de 2,5% para as fraturas periprotéticas no joelho e 3,5% das fraturas periprotéticas no quadril. A qualidade do osso, a osteoporose, o não tratamento das doenças osteometabólicas tem levado tanto a um maior número de solturas quanto a um maior número de fraturas periprotéticas, e isso é uma coisa importante de se avaliar, assim como o Dr. Roberto Canto já ressaltou, né? Então, assim, o risco, pelo formato dos implantes e pelo tipo de colocação do implante, também é aumentado. Com relação às classificações, nós temos a classificação clássica de Horabach, que classifica como tipo 1, 2 e 3. Nós vamos falar das do tipo 2, que são fraturas onde a prótese ela está bem fixada e você tem um desvio dessa fratura, né? E uma coisa importante que eu acho para o nosso público do trauma é como avaliar se essa prótese está solta ou não. Por quê? Porque cada dia mais nós usamos vias minimamente invasivas para a realização da osteossíntese nessas fraturas. E nós não temos a oportunidade, principalmente no joelho, de testar a estabilidade dos componentes dessa prótese. Então, nós precisamos aprender a entender melhor se essa fratura ela deixou a prótese estável ou se essa prótese soltou durante a fratura. Então, algumas coisas que são importantes. Dor, quando você tem fratura, isso não é um critério, porque você vai ter dor por causa da fratura. Se você tem infecção ou não, se está quebrado também, é um componente a mais, até para você fazer uma revisão dessa artroplastia, talvez em 2 tempos, né? Mas o que é importante para nós na prótese fixa é se você tem uma mudança de posição da prótese de um raio-x anterior ao trauma, se esses componentes eles mudaram de posição, principalmente mudanças rotacionais ou mudanças discretas, como nós mostramos na primeira figura, logo abaixo aí da logo do congresso, né? E se você tem aparecimento das linhas de radiolucência ao redor da prótese, isso você vê melhor na tomografia computadorizada do que no raio-x, mas no raio-x já é possível de se avaliar isso no primeiro avaliação do nosso paciente. Existem outras classificações hoje já baseadas no tipo de implante que você tem. Aí você pode, talvez, optar por um tipo de osteossíntese ou outro, né? Hoje, basicamente, nós vamos ter as placas e as hastes nas fraturas periprotéticas ao nível do joelho. Então, se você tem essa classificação aí, as classificações do tipo A, para aquelas fraturas em implantes que têm uma abertura central, que são os implantes tipo CR, né? Hoje em dia nós temos
um que tem a superfície de contato completa, são novos implantes que vêm chegando, e cada vez mais se preservam os ligamentos nas artroplastias, o que tem aumentado a indicação para osteossíntese com hastes bloqueadas intramedulares, né? As do tipo B, C e D são para implantes maiores, implantes tipos PS, póstero-estabilizados, ou próteses de revisão menores, ou ainda mesmo endopróteses. Então, essas não teriam a indicação de colocação de hastes intramedulares, né? Porque você teria aí a impossibilidade de colocar uma haste através do seu implante. Um outro trabalho aí de 2018, ele demonstra aí nessa disputa e haste, placa, quando você deve fazer uma revisão, quando você tem um plug ósseo muito pequeno ainda, mesmo que ele esteja preso à prótese, de repente uma prótese um pouco maior seria a melhor opção. Quando você tem traços próximos, que são os mais comuns ao ápice, né, da tróclea da sua prótese aí, você tem a indicação de fazer prótese, e a partir daí até a diáfise você pode usar tanto hastes quanto placas na sua osteossíntese, que seriam bem indicadas. Isso aí um estudo que demonstra aí que esses seriam os critérios para você avaliar melhor a colocação de uma haste de uma placa. O clássico é a colocação de placas, e aí é um caso onde você tem que se preocupar também, nesse caso especificamente ele não se atentou, mas talvez um augmentation medial aí para dar maior estabilidade para esse tipo de fratura, muito cominuta na região metafisária. Isso aí seria importante de você se preocupar. Hoje a gente já tem se preocupado mais com isso, na impossibilidade de colocar uma haste que te daria uma estabilidade melhor, de repente aumentar a estabilidade com uma placa medial, mas o clássico é você colocar uma placa lateral, minimamente invasiva. E o que temos de moderno hoje aí é a colocação de hastes intramedulares bloqueadas nas próteses de joelho, né? Daí nós temos a colocação dessas hastes nesse tipo de situação, onde é possível a passagem a hastes retrógradas nesse tipo de situação. As hastes anterógradas nós não usamos muito para esse tipo de situação, a não ser que você tenha uma fratura mais diafisária, uma fratura mais alta, e aí você tendo espaço embaixo para você colocar os parafusos de bloqueio, você pode pensar ainda numa haste anterógrada. Outras situações seriam nos casos de fraturas periprotéticas de próteses unicompartimentais do joelho, aí também considerada uma fratura Rohrabach tipo 2, a colocação de uma haste intramedular bloqueada aí bem indicada, e você pode testar a estabilidade da prótese no acesso para a sua colocação da haste. Outras situações seriam próteses de revisão, onde você não conseguiria colocar uma haste, mas a haste da prótese ela pode servir como um anteparo para você fazer uma redução preliminar do seu implante, e aí depois a colocação de uma placa colocada de forma tradicional. Como eu faço? Eu gosto dos métodos, né, de mínima invasão, e aí você precisa de um instrumental adequado para você conseguir uma boa redução desse implante, né? Então, assim, sempre o distrator de fraturas ou tipos de pinças especiais para que você possa fazer isso com mínima invasão, violando o mínimo possível o seu implante na sua prótese, né? E aí, um caso para ilustrar como nós fazemos, aí um caso onde o paciente, aí, no pós-operatório imediato, você já nota alguma coisa aí de diferente nessa artroplastia. Aqui um pós-operatório com 3 meses, você vai olhando, e o que eu chamo a atenção foi que realmente houve uma invasão da cortical anterior, e com 4 meses esse paciente ele apresentou uma fratura periprotética aí relativamente grave, né? Foi feita a avaliação com tomografia para ver se esse implante ele estava ainda fixo no osso, e a gente conseguiu pela tomografia avaliar que ele tinha um plug ósseo bastante razoável, e esse implante ele ainda estava fixo aí ao osso, e nós podemos fazer da maneira clássica, um coxim abaixo do joelho, colocação de um implante bloqueado, né? Você vê que a redução ela não ficou perfeita nessa primeira tentativa, e aí nós usamos um Roma para tentar melhorar essa redução, e com a colocação do Roma realmente a gente conseguiu uma redução adequada, feita a fixação proximal do implante, e aí mantendo o Roma ainda na posição, fixação distal, e aí uma boa redução
com consolidação da fratura. Em resumo, o que eu tenho para deixar para vocês é que esse tipo de fratura ele vem se tornando cada vez mais comum com o aumento do número de artroplastia que nós vamos tendo, que é importante avaliar a viabilidade da artroplastia para planejar o melhor tratamento. A tomografia computadorizada é um bom exame para você avaliar a soltura da prótese. Com o avanço dos desenhos das próteses, novas opções de tratamento vão se tornando viáveis cada vez mais. As hastes intramedulares estão cada dia mais indicadas, mas o clássico placas com técnica de mínima invasão são o tratamento mais utilizado ainda no nosso meio. Muito obrigado. Obrigado, Julien.